Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, é o nosso texto base. E aí fica a grande pergunta para nós, meu querido. Nós dependemos de pessoas para acessarmos o trono de Deus? Ou, por Jesus Cristo, nós temos um livre acesso? Temos um livre acesso. É por isso que somos uma casa espiritual. Por que uma casa espiritual? Se tivéssemos presos naquela velha estrutura, onde seria o lugar de adorar? Talvez em Jerusalém, quem sabe, no templo, né? Por quê? Lá é o lugar santo. É lá onde Deus habita. Então, claro, nos contextos veterotestamentários, isso tudo é compreensível e entendível à luz da revelação progressiva, irmãos. Mas aquilo que Deus premeditou lá, Ele culminou aqui, nos fazendo cada um de nós, e assim todos nós, a igreja de Jesus, o templo. Agora, quem é o templo? Nós, a igreja. Nós somos o templo. E não importa se esse templo está dividido nas nações do mundo. Todos nós somos o quê? A igreja, o templo, a casa espiritual. Amém? Então, para aqueles que não estavam aqui domingo passado, o que nós começamos a meditar? Nós começamos a meditar sobre esse significado de igreja. Igreja como a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. E é interessante que quem foi que perguntou foi o Léo, né? Foi o Léo que perguntou o que era coluna e o que era baluarte, né? Essas duas ideias arquitetônicas, elas estão alicerçadas. E aí foi até um jogo de palavras interessante, né? Porque uma se refere à base e outra se refere à coluna. Agora observe aqui. O que a igreja de Deus é? Ela é a coluna. Essa carta de Timóteo foi escrita para quem? Para Timóteo, que era pastor de onde? Éfeso. O que tinha em Éfeso? Lá tinha um templo gigante da deusa Diana. Sabe quantas colunas tinha o templo da deusa Diana? 127 colunas. E cada coluna dessa tinha 20 metros de altura. Aí por que você está falando isso comigo, pastor? Porque essa é uma das grandes maravilhas do mundo da época, com suas 127 colunas, com mais de 20 metros cada uma. Existe hoje? Onde está? O que houve? Acabou, né? Mas existe uma coluna que permanece. Qual é a coluna? A igreja. Então veja que quando o apóstolo Paulo faz esse jogo de palavras, é bem possível que ele esteja pensando nessa realidade. Nós também falamos do plano das próximas aulas, o que nós vamos meditar aqui. Essa segunda aula, a primeira que está gravada, está disponível, e a próxima será um fundamento, aquilo que vai dar fundamento para nós avançarmos, onde nós vamos pensar sobre as marcas da igreja, a natureza da igreja, os sacramentos da igreja, os desafios da igreja. Vamos pensar sobre tudo isso. E nós definimos o que é eclesiologia. Eclesiologia é o quê, presbítero Eudes? Eclesiologia? É o estudo da igreja de Cristo. Isso bem. Essa é a definição básica, não é? O que é eclesiologia, gente? Estudo da igreja de Cristo. É o estudo da igreja de Cristo. Mas também vimos que é um estudo sistemático profundo. Por que é um estudo sistemático profundo? Porque isso a gente não tira de trás da orelha, irmão. Eu não vim aqui atrás da minha orelha e falei assim, eclesiologia, é estudo da igreja. Isso não veio, não é uma revelação nova do Espírito, né? Isso é um resultado de um estudo aprofundado que veio de onde? Da teologia chamada sistemática. Porque ela é sistemática, porque ela é organizada. Vem da teologia exegética, vem da teologia bíblica e da teologia histórica. Então, o que é a teologia sistemática que nós falamos? É a doutrina sobre a igreja, que é o quê? Eclesiologia. Podia ser cristologia, podia ser pneumatologia, podia ser escatologia. Todas as dias possíveis, elas são organizadas a partir de quê? Da teologia exegética. E o que é a teologia exegética, irmãos? É aquela que estuda o quê? O significado dos textos. Então, os pastores, eles estudam, eles se aprofundam para saber entender o significado do texto original. Eles necessariamente não precisam ser fluentes em grego e em hebraico, mas eles precisam ser capazes de traduzir o texto sagrado. Ok? Então, essa capacitação, meu querido, que hoje é muito difícil encontrar em pastores, você perguntar, pastor,
consegue ler o texto grego e pregar? Não, pelo amor de Deus, irmão. Não é possível, né? Mas se você perguntar assim para mim, Calvino conseguia? Incrível, né? Calvino ele pegava o texto grego e pregava como eu pego o português aqui. Como eu li o português dos irmãos aqui, Calvino pegava o grego e pregava. Por que ele fazia isso? A sua capacidade, muito o quê? Maior, né? Dele. Então, eu, por exemplo, estudei no seminário grego, hebraico e latim. Por quê? Para saber traduzir a Vulgata, saber traduzir o texto do Antigo Testamento e saber traduzir o texto do Novo Testamento. Então, eu preciso saber isso. Eu não sou profissional, mas eu sei fazer isso. Né? A gente pode conversar sobre isso. E qualquer pastor deveria ser capaz de fazer isso, porque se o Atos vira para mim e fala assim, por que meu nome tem H, se o texto em grego não tem H? Por quê? Eu preciso saber isso, cara. Boa pergunta. Né? Não é verdade? Não é verdade? Preciso saber explicar isso. Né? É por isso que eu trouxe para os irmãos aqui o significado de eclesia. O que é eclesia, gente? Igreja. Porque você lê na Bíblia igreja, mas de onde vem isso? Qual é a ideia? Né? Tal, de onde vem? Então você estuda o significado dos textos. E depois você tem a teologia bíblica. O que a teologia bíblica faz? Ela mostra a revelação bíblica daquele assunto, no caso a igreja. Então igreja não é um assunto apenas neotestamentário. Não é algo que só Jesus falou e os apóstolos, não. É algo que está presente desde Gênesis capítulo 1. Está lá. Do início ao fim existe igreja. Então quando você estuda todo esse arcabouço, você está fazendo teologia bíblica. Porque você está pegando o texto bíblico e tentando entender o que aquele tema está sendo trabalhado dentro dessa estrutura maior. E por fim, a teologia histórica, que são as interpretações que foram sendo dadas ao longo da história. Então, por exemplo, pastor, o que Agostinho cria acerca da igreja? Como ele pregou acerca da igreja? O que Calvino falou acerca da igreja? O que Eusébio de Cesareia falou acerca da igreja? Isso é teologia histórica. Você está colocando um tema dentro de um determinado ponto da história. Então, se você faz tudo isso, você tem eclesiologia. Amém? Foi isso que nós meditamos. Então, para a nossa continuação, irmãos, todos receberam o e-mail essa semana? Sim. Todos receberam? Porque ninguém me responde. Antigamente, irmãos, a gente mandava uma carta no correio, geralmente a gente respondia, né? Falava assim, obrigado pela carta, né? Obrigado aí e tal. Mas é bom você dar reply lá. Reply ou Você reply? precisando que receba uma cartinha assim. Pastor, eu acho que é o medo da próxima pergunta. Aí, você leu o texto? Reply. Veja, irmão, se você não recebeu, me procure para pegar o seu e-mail. Mas aquelas leituras, elas são a base da aula, ok? Então, eu mando para eu ter mandado aí na segunda-feira para você ter semana inteira para ler, e eu tenho certeza absoluta, como crentes e sacerdotes santos que todos são, todos leram os textos. Amém? Graças a Deus por isso. Então, assim, meditamos nas bases da eclesiologia e agora vamos avançar na seguinte pergunta. O que não é a igreja? Eu quero enfatizar o que não é, mas já demonstrando o que é naturalmente, né? Por quê? Porque existem algumas pressuposições erradas sobre a igreja. Eu preciso já desmistificá-las de início. Então, quais são elas? Veja, primeiro, vamos ler juntos? Não é espiritual. Muito bem. O que ela é? Um edifício espiritual. Alguém vai falar assim, mas eu sou uma estrutura física, né? Você é, claro que você é, não tenho dúvida disso. Mas a igreja não é uma estrutura física. Ela é o quê? Um edifício espiritual. E a vantagem de um edifício, né? De um building, por assim dizer, né? É o quê? Qual que é a diferença de um edifício para uma casa? Qual que é a diferença básica? A base. Hã? A base, sim, até, mas pensando em algo mais amplo. Tamanho. Não só apenas o pilar. Vocês estão querendo aplicar o texto, né? Não, tamanho. Meu Deus, vocês não aplicam o texto. Veja só o seguinte. Quantas pessoas moram numa casa? Depende da casa. Rapaz, normal, né?
Então, geralmente uma família, ok? Uma família. No contexto imigrante, quantas pessoas... Vocês estão querendo complicar. Gente, é um exemplo simples. Quantas pessoas moram no estúdio? Você vai alugar o estúdio lá por $2.000? Quantas pessoas moram no estúdio? Duas, né? Você sabe disso, tem regras, né, para isso, né? Aí agora não tem como fugir, não, né? Então, quantas pessoas moram no estúdio? 2 pessoas, pastor. Beleza. É um aspecto limitado, não é? Limita, né? Agora, você pensa no edifício de vários andares. Quantas pessoas podem morar aqui? Muito mais que 2. Não é verdade? A igreja não é diferente. A igreja não é uma unidade. A igreja não é limitada. A igreja não é uma estrutura física. Muitos tratam a igreja como um estúdio na prática. Mas a igreja é o quê? Ela não é edifício. Mas não um edifício físico. Porque mesmo o edifício físico é limitado. Mas é um edifício espiritual. Não é à toa que Jesus diz. Fugiu ao início do versículo agora. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Olha, Jesus está falando de um edifício aqui para mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas numa casa. Como é que pode ser isso? Só pode ser o quê? Um edifício. Então, estou dizendo que, gente, pastor Ângelo disse que Deus tem um Empire State Building no céu agora. Não. Estou dizendo que a igreja é ampla. Ok? Ela não é limitada. Então, não é uma estrutura física, mas um edifício espiritual. Há pessoas que definem a igreja a partir de uma construção material, principalmente os antigos. Meu irmão, quantas vezes já ouvi pessoas falando assim para mim, pastor, porque o meu tataravô, o meu bisneto, não sei quem, construindo essa igreja. Está vendo essa pedra aqui, pastor? Foi minha avó que botou aqui, ó. Tal. Aí você fala assim, qual que é o problema disso? Nenhum, né? Fala, amém, graças a Deus que Deus tem homens e mulheres santos nessa igreja, mas não. O problema é que se você pisar nessa pedra aqui, blasfêmia. Compreendeu? Blasfêmia. Porque as pessoas têm e colocam na prática a ideia de que as coisas são mais importantes que as pessoas. Não podemos colocar uma estrutura física como mais importante que pessoas. Se um templo feito por mão humana tiver que cair para que as pessoas se salvem, que caia. Compreende? Agora alguém pode dizer assim, que todos morram juntos. Não. Não podemos colocar as coisas mais importantes que as pessoas. Não podemos colocar a estrutura onde os crentes se reúnem como algo mais importante do que as pessoas que ali se reúnem. Nós que estamos aqui nesse contexto da City United, isso é simples para nós entender. Porque saímos de Cambridge, lá era um tempo bonito. Era? Suntuoso, né? Top. Aí fomos para onde? Fomos para onde? Vamos para um galpão primeiro. Galpão. Quem não tem uma eclesiologia muito boa, já deve ter tido muito problema nessa primeira parte. Por quê? Porque saiu de uma construção material gigante para um galpão. Um galpão na igreja, né? Para piorar, melhorando, vamos para onde? Para um hotel. Fazer o hotel, uma igreja. Deve ter tanta igreja que funciona em hotel, mas quem não tem uma eclesiologia boa deve ter achado um problema seríssimo. Está no hotel. Porque o hotel não é uma igreja, não é um lugar santo, separado, exclusivo, dedicado para a glória de Deus, meu irmão. Não é uma estrutura física. A igreja, por N motivos que sei lá quais são, guiada por Deus, viveu essa realidade. Nós estamos aqui hoje num espaço melhor. Deus nos conceda um lugar ainda melhor para que nós possamos reunir. Agora, independentemente se vamos ter ou não esse lugar, o que importa é sermos um edifício espiritual.
É por isso que a igreja primitiva, essencialmente, se reunia onde? Nas casas, principalmente. Né? Não havia necessariamente um lugar construído. Mas isso não quer dizer que Deus abomina um lugar construído, irmão. Estrategicamente é importante para nós. Mas jamais podemos colocar isso como algo maior do que as pessoas. A igreja, ela pode até se reunir, mas essencialmente ela é o quê? Um edifício espiritual. Então, Efésios capítulo 2, versículo 20 e 22, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, veja, coluna e baluarte, né? Sendo ele mesmo que Jesus a pedra angular. Lembra que o texto de Pedro nos chamou de pedras vivas? Lembra? E quem somos nós? Somos as pedras vivas. E quem é Cristo? Ele é a pedra angular. O que a pedra angular é? É a pedra principal. É a pedra de esquina. É a base. Quem está sobre Cristo, portanto, como fundamento? As pedras vivas. Quem são as pedras vivas? Todos nós. Cristo é o nosso fundamento. Por isso que naquela conversa de Pedro com Cristo, né, que a Igreja Católica interpreta erroneamente, quando fala assim, eu te digo que tu és Pedro sobre essa pedra de ficar na igreja, né? Eu sei que o português pode confundir, mas o grego não. O grego é óbvio e claro que Cristo está se referindo a ele. Ele é a pedra, e Pedro, que significa pedra em grego, né? É aquele que segue por dentro. Diga, meu cara. Então, quem encaixa no John MacArthur, ele... E eu também, né? Eles entendem que é Pedro mesmo. É quase um 2:20 que você colocou ali. Porque há os que interpretam que seria a declaração de Jesus, o próprio Cristo Pedro. Pois é, você vê que ninguém é perfeito, né? Então vamos lá. Não é uma estrutura física, mas um edifício espiritual. Segundo, vamos ler juntos? Não é um único membro. Veja que eu enfatizei isso por quê? Qual é o princípio da unidade aqui? O grande problema para aqueles que têm uma fisiologia com dificuldade. Pega o seu braço e arranca ele agora. Arranca o seu braço. Joga ele ali. Seu braço é um ser? É um ser vivo? Ele é um corpo? Não. Ele pode subsistir? Pode. Uma das figuras que o ensino bíblico aponta para a igreja é que a igreja é um corpo. Então veja que a igreja não é um único membro. E o que eu quero dizer com isso? É errado, biblicamente, teologicamente, você dizer: eu sou a igreja. Ok? É errado. Você vai dizer assim para mim: pastor, mas eu sou o templo do Espírito Santo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estou errado? Estou errado ou estou certo, irmãos? Eu sei que você é o templo do Espírito Santo. Ele também, ela também, né? Agora, o que eu estou dizendo é que você não pode dizer que eu sou a igreja. Por que você não pode dizer isso? Porque nós somos. Porque igreja é um conjunto. Todas as vezes que a palavra de Deus é aplicada no sentido de igreja no Novo Testamento, ela é usada no ambiente plural. E porque também o corpo é de Cristo, não é o corpo do Espírito Santo. É isso que eu vou aplicar. É plural. Por que é plural? Porque são muitos membros. E esses muitos membros reunidos, braços, pernas, olhos, ouvidos, esses muitos membros reunidos têm um cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. Então veja, qual é a expressão correta? Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos. Uma pessoa sozinha não pode ser igreja. Por que ela não pode ser biblicamente, teologicamente? Porque ela é um membro. Você é um
membro do corpo de Cristo. E aí cria-se para nós já um grande desafio nesse entendimento, né? Porque é possível ser membro da igreja de Cristo sem corpo? Essa é uma discussão que eu vou tratar lá nos desafios da igreja, né? Porque hoje, basicamente, isso é discutido no ambiente dos desigrejados. Porque o desigrejado, que tem vários tipos e várias formas de trabalhar isso, mas essencialmente, um desigrejado é uma pessoa que não está dentro de uma igreja denominacional. É um braço fora. Seria um braço fora, não é verdade? A gente precisa começar a avaliar esse movimento a partir dessa verdade. Entendeu? Cada caso é um caso, viu, irmão? Não dá para generalizar tudo. Cada caso é um caso. Mas, em essência, a maior parte das pessoas do movimento de desigrejados são pessoas que não estão ligadas ao corpo. Elas não querem estar ligadas ao corpo, por N motivos. Né? Alguns acham que o braço é mais importante que a perna. Alguns acham que o braço é santo e o corpo está doente. Entendeu? Então, eles sentem essa necessidade de separar. É como se eles dissessem que são melhores de alguma maneira. A igreja não está pronta para eles, né? Alguém disse assim certa vez, eu não vou na igreja porque a igreja só tem hipócrita. Então a pessoa respondeu, mas sempre tem lugar para mais um. Mas não é verdade, irmão? Não é verdade. Então assim, não é um único membro. Igreja é um corpo. Não pode haver vida em um membro isolado do corpo. Assim não é uma igreja viva sem o entendimento da figura do corpo. Cristo é o cabeça do corpo. Então, essa é a base do ensino bíblico sobre a igreja e as pessoas estão achando que a igreja é isso. Terceiro, não é um grupo exclusivista. Mas o quê? Uma nação plural. O que eu quero dizer aqui, gente? Não é um grupo exclusivista? Como é que é isso, pastor? Ainda hoje, irmão, você vai encontrar o quê? Denominações o quê? Exclusivistas, estatais, e hoje está em moda, virtuais. Por exemplo, o que seria uma denominação exclusivista? É aquela que chama para si a ideia de igreja. Se você conhecer algum lugar onde pessoas estão reunidas acima de uma ideia a saber, nós somos a igreja de Jesus e somente nós. O que é isso? Isso é um problema. Isso é um problema. A igreja de Jesus não é exclusivista. Se você... Jesus não é presbiteriano. Quer saber um lugar bom para você definir isso na prática? Na prática. Uma ideia para você. Uma vez eu estava lá no conselho de pastores, e aí o pessoal, muito crente, os pastores são crentes. E eles falam assim, vamos fazer aqui um ajuntamento de todos nós, todos os crentes, vamos dar aqui uma grande festa, um grande culto, e vamos realizar a ceia do Senhor. Eu levantei minha mão. Pô, eu concordo, gênero, número, grau, acho que é isso mesmo. Acho que nós somos o povo de Deus. Mas uma pergunta. Os amados irmãos permitirão que os crentes da igreja onde eu pastoreio participem da ceia? Então, vamos deixar a ceia para outro momento. Quando você vê uma igreja presbiteriana, pelo menos qualquer igreja presbiteriana reformada, vai ser assim. O momento da ceia é só para os membros da presbiteriana? Não. Já percebeu isso? Ou não? O que o pastor fala geralmente? Se você é membro de quê? De alguma igreja? Se você está o quê? Você pode participar? Por quê? A mesa é nossa? A mesa de quem? Agora, se você chega numa igreja onde essa situação não é dada a você, onde diz que é só para os membros, onde existe a terrível atitude, inclusive, de terminar o culto
despedir os que não são membros para ficar só com os membros para dar ceia para eles? Ou faz um dia diferente essa aí. Se você vê coisas como essa, significa que a eclesiologia dessa igreja está com problema. Porque se ela não te vê como membro do corpo de Cristo, precisa se converter, meu irmão. Percebe? Então a igreja de Jesus não é exclusivista. E isso pode ser percebido nessa prática, a Santa Ceia. Perceba se você pode ou não participar da ceia. Porque se você puder, é sadio esse ambiente. Mas se não, tem um problema aí. Igreja estatal. O que é uma igreja estatal? Tem isso ainda hoje, pastor? Tem, claro. É um país, é um estado que tem uma religião oficial. Então, tipo assim, você tem uma religião oficial. Se somos americanos e se é Estados Unidos da América tem uma religião oficial, o que quer dizer isso? Nós somos desafiados e incluídos nessa igreja estatal. Alguns vão fazer isso no sentido de levar até a morte. Se você não entrar, você morre. Outros vão tentar colocar de outras maneiras, mais sutis, para você participar. Mas ela necessariamente vai ser uma igreja forçosa para você. Exemplo. Um estado que tem uma religião oficial. Vaticano. Vaticano quer ser menor do que Uber. Menor ainda. Mas assim, Vaticano. Qual é a religião oficial do Vaticano? Catolicismo. Inglaterra. Qual é a religião oficial da Inglaterra? Anglicanismo. Que é é o catolicismo inglês. É o catolicismo inglês. Ok? Mas é uma religião que oficial. Então, existem denominações, irmãos, que tratam esse aspecto de maneira exclusivista, tratam de maneira estatal, colocando uma religião oficial. E agora existe um mecanismo virtual, né? Essa é um desafio do tempo agora. O que é o virtual? A gente poderia falar daquilo que já está morrendo, nem nasceu, já está morrendo, né? Por exemplo, o metaverso. Talvez você nunca ouviu falar disso, mas é um universo dentro da internet, onde você vira um avatar e lá você tem uma vida lá. Tem igreja. A Igreja Batista da Lagoinha fez um templo lá no metaverso. Gastou uma dinheirama para entrar no metaverso. Aí quem tinha acesso, lá, o Marcel, por exemplo, que tem o avatar dele já, ele chegou lá, ele entrou no metaverso. Ele entrou no metaverso e foi lá cultuar a Deus dentro do metaverso, da Igreja de Lagoinha, no metaverso. Sabe o que ele fez? Ele adorou no metaverso. Ele deu o dízimo dele no metaverso. Rapaz. É. Igreja virtual, irmão. Veja. Isso é o aspecto mais distante, obviamente. Mas na prática, o que é uma igreja virtual hoje? Uma igreja virtual hoje é aquela pessoa que ela não congrega em lugar nenhum, mas ela se limita apenas a receber virtualmente o seu igreja. Então, aquela pessoa que está na internet, que ouve pregadores, são os melhores, né? São os melhores. Por favor, eu não me contento com o pastor Ângelo, pastor Pedro, não. Eu quero Augusto, eu quero Hernandes, né? Eu quero Graconato, né? Eu quero... não. Já chutou o pau da barra. Mas não, então as pessoas só querem receber o melhor ali, fica naquele negócio, e aí que palavra abençoada, que coisa extraordinária, nossa, e fica ali só nesse movimento de receber, agradecer, e é isso aí. Virtualmente estou preenchido para mais uma semana. Isso também é um problema. Porque isso não é essa igreja. Então, essa realidade que nós estamos apontando aqui, de exclusivismo, é contrária aos princípios bíblicos. A igreja é uma nação o quê? Plural. O que eu quero dizer por plural? Ela não se restringe a um grupo finito e específico de pessoas. Ela é muito maior do que nós podemos imaginar. Nós não podemos enquadrar a igreja. Ele colocou, a igreja não é um negócio particular. Não. Tem pastores aí que estão querendo fazer um negocinho particular, mas não. Ela não é uma igreja particular.
Ela rompe com barreiras limitadoras do tempo e étnicas. Então, meu irmão, quem é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus, meu irmão, ela não está limitada ao passado, ela não está limitada ao presente nem ao futuro. Ela está no passado, no presente e no futuro. A igreja, meu querido, ela não é limitada por uma etnia. Ela está em Israel e fora de Israel. Ela está na China e fora da China. Ela fala português, ela fala inglês. Ela foge das barreiras limitadoras. A igreja de Cristo, meu querido, ela não é exclusivista, mas é uma nação plural. Plural sobre o tempo, plural sobre os povos, plural sobre as nossas limitações. Amém? Por isso, abra o seu leque sobre a igreja. E esqueça de eu sou a igreja. A igreja somos nós. Nós quem? Todos nós que cremos em Jesus em todo o tempo e em todo lugar. Diga, querido. Tá, mas antes da vinda de Jesus, a igreja estava em Israel. A igreja... Veja, eu vou tratar disso agora. Vou tratar? Deixa eu ver. Eu ia tratar justamente agora, né? Veja só. Quando começa a igreja? Quando começa a igreja? Nós pensamos muitas vezes que a igreja começa aqui, ó. Mas não. Né? Tá vendo? Não. Né? Lembre-se que a revelação de Deus é o quê? Progressivo. Ela é? Progressivo. Ela vai o quê? Ela vai ampliando à medida que a história vai seguindo. Então, aquilo que nós conhecemos aqui da igreja, né, é a figura máxima da revelação daquilo que nós entendemos acerca de Israel, por exemplo. Defina Israel para mim. Nação separada. Não, defina Israel para mim. Quem é Israel? Uma Povo nação de Deus. separada. Uma nação separada. Usa uma expressão mais presbiteriana. Escolhidos. O povo escolhido de quem? De todas as nações da terra, quem Deus escolheu? Israel. Mas antes de Israel como nação existir, o que você percebe? O que você percebe? Veja aqui. Você tem Adão. Adão tem 2 filhos. Quais 2 filhos? Abel e Caim. Caim matou quem? Abel. Aceitou-se o sacrifício de quem? De Abel. Por isso que o A é importante na vida, na escritura, tá vendo? A é importante. Adiante. Ô Fábio, não fica com ciúme não, porque o A tá lá, Fá. Adão. Depois você tem quem? Quem foi escolhido aqui? Abel. E depois, quem que você tem? 7. Hã? 7. Meu Deus. 7 ou 100 ou Noé? 7. De 7 você tem quem? Eu estou falando 7 por quê? Porque de todos os descendentes de Adão, quem foi que ganhou prominência aqui? Quem foi escolhido? 7. E depois? De todos os que habitavam, Deus, quem achou graça? Noé. Depois? Você tem quem? Sem, Cã e Jafé. Cada um foi para uma região, mas Deus focou-se em escolher um especificamente. Quem? Sem. E vieram quem? Os semitas, né? Sem. E depois de Sem? Abraão. Você vai pegar a genealogia, Sem, vai cair aonde? Abraão. E aí, Abraão, Deus falou para ele, você vai ser o pai de quê? De muitas nações, né? De uma grande nação, de muita gente. E aqui que eu quero fazer a aplicação. Abraão, Deus muda o nome de Abraão. Sabemos que de Abraão vem quem? Israel, né?
Então, na revelação bíblica, você vê que Israel é o povo que Deus prometeu a Abraão, não é? Sim. Não somente. Quem que também é ligado com Abraão? A igreja. O apóstolo Paulo fala isso o tempo todo. Que nós também somos filhos de Abraão. A descendência que Deus prometeu para Abraão, portanto, é muito maior do que Israel. É como as estrelas do céu. É como a areia do mar. Israel não pode, meu querido irmão, cumprir essa profecia. Porque Israel é uma nação que limitada, étnica, com uma língua, com fronteiras. Mas e a igreja? A igreja não é espiritual? A igreja não é plural? A igreja não está limitada? Percebeu? Então, Helena, a figura da igreja, ela vai além, sabe? Ela começa aqui, ó, na descendência da promessa, então. É aqui que os povos se dividem. É aqui que as duas sementes se dividem. É por isso que na presbiteriana você ouve muito falar de eleição. Porque a eleição ela começa aqui, ó, os eternos decretos de Deus. A igreja está aqui, ó, na eternidade, quando nenhum de nós abriga. Só que Deus ele vai aplicando essa verdade aos poucos, ao longo da história. E aí, quando você chega em Apocalipse 21, 2, o que o texto diz? Abre aí, por favor, Helena. Apocalipse 21, 2. O que você encontra lá? Porque o que é Apocalipse, irmão? Não é o final desse caso? Apocalipse 21? Qual é a igreja que vai estar lá? Israel ou os gentios? Quem é que vai estar lá? Quem vai estar lá diante de Deus como os lavados remetidos pelo sangue de Cristo? Quem? Quem? Não. Apocalipse 21, 2, por favor. Isso. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Que igreja é essa? O Israel santo, o Israel de Deus. Muito bem. Agora não existe mais um Israel físico. Existe, claro, está lá. Mas não como o povo de Deus. O povo de Deus hoje é quem? Todos aqueles que creram em Jesus Cristo. Eles podem ser israelitas? Claro. Podem, eles podem. Não deve haver ser de Claro. todos os povos. Eles podem ser brasileiros? Claro. Os apóstolos eram todos israelitas. Podem ser americanos? Claro. Veja que agora, irmão, o povo de Deus, se a Helena terminasse o texto ali, a cidade santa, só olha, a cidade santa. Quem é a cidade santa? Você que já foi lá na cidade santa fazer uma visita, né? Qual é a cidade santa? É Campinas? É Campinas, gente? Não. Quem é a cidade santa? Jerusalém. Jerusalém. É. Mas veja que a aplicação que é dada agora na neotestamentária é que a igreja, a comunidade daqueles que creram é que é a Jerusalém. Ela é a nova Jerusalém. Ela é uma Jerusalém celestial. Ela não é física estruturada. Não tem o domo na rocha. Não tem essas coisas, irmão. O povo de Deus é uma essência espiritual. Lembra lá da primeira lição, né? Não é uma estrutura física, mas espiritual. Tenho mais 5 minutos para fechar isso aqui. Então vamos lá. Não é um lugar de pessoas perfeitas. Eu achei que era. Tem as pessoas acham, não é? Sabe aquela pessoa que você chama para vir na igreja? O que ela fala? Quando ela não quer vir. Ela fala, não, mas às vezes ele é porque, tipo assim, nossa. Na igreja tem gente pior do que no mundo. Eles falam isso. Eu não vou lá na sua igreja, porque lá na sua igreja está o Valderi. O que chama Valderi? Ele é terrível. Valderi não é crente, não. Hã? Mas as pessoas querem criar o quê? Uma desculpa, né? Igreja não é
lugar de gente perfeita, mas de pecadores redimidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja, irmão, ela é um hospital para os pecadores, não um museu de santos. Por que ela é um hospital? Está sendo tratado. Porque as pessoas estão sendo o quê? Tratadas da maior enfermidade das suas vidas. Qual é? O pecado. Isso não acabou, não. Isso não é uma mágica, assim, ó. Eu te dou uma vacina, você curou. Agora você é santo. Nossa, se fosse assim, né, meu irmão? Tá todo mundo no céu uma hora dessa. Eu estaria falando sozinho aqui. Mas não! A igreja não é um museu de santos. O que é um museu? Um museu é um lugar onde você preserva o que é valioso. Né? Então as pessoas acham o quê? Que a igreja é um museu de santos, né? Ou seja, as preciosidades estão reunidas. As preciosidades. Né? Só o povo santo e perfeito. Não. Só os florzinhos de Jesus. Não. A igreja, irmão, é um lugar difícil. Mas olha essa frase de Calvino para você entender o que eu quero dizer. Onde quer que vejamos a palavra de Deus pregada e ouvida com pureza. É isso que é importante. Ali existe uma igreja de Deus. Mesmo que ela esteja o quê? Ela vai estar cheia de falhas, porque nós somos falhos, irmão. Nós somos pecadores. É difícil, eu sei que é. Mas se a palavra de Deus está sendo pregada com fidelidade, ali há uma igreja de Cristo. Então não é um lugar de gente perfeita. Mas é um lugar de gente que quer ser perfeito como perfeito é o Pai Celestial. E quer ser santo como Ele é santo. Mas é algo que nós jamais alcançaremos nessa vida. Se uma igreja disser para você que você pode ser santo, plenamente santo, totalmente santo, nessa vida, é porque ela vai te dar um tiro na sua cabeça depois que você dizer, eu aceito Jesus como seu salvador da sua vida. Por quê? Porque aí você creu e morreu, santo, foi para o céu. Não pode. Né? Interessante como ele bota, como o Calvino bota, que tem que ser ouvida com pureza também, porque se a palavra for pregada e a membresia não a ouvir com pureza... É a comunicação. Porque quando se prega a palavra com fidelidade, mas não se ouve, o que nós temos? É rebeldia. Porque as pessoas que não ouvem com pureza, ou recebem ou obedecem, são rebeldes. Na rebeldia não é igreja. É por isso que eu sei que vocês amam quando o pastor Pedro fala assim, porque tem gente aqui que não me ouve, não vai ouvir, né? Lá ouvir a palavra, a gente vai para o inferno, não sei o quê. E aí a gente fica olhando para um, será que sou eu? Será que é ele? Será que é fulano? Parece a mesa da ceia de Jesus, né? Meu Deus! Ninguém sabe, irmão. Mas por que pastores dizem isso? Porque é o que a Bíblia diz. Perfeito? A Bíblia diz isso. O joio crescerá junto com o trigo. Eles não vão ser separados. Então, nesse exato momento aqui na igreja, nós temos joio e trigo aí, ó, crescendo juntos. Mas por que o Senhor... Não queria, pergunta para Deus lá, né? Tem vários motivos, mas pergunta para ele. Ele disse, vai crescer juntos. Amém? 10:10, fechou. A última, para fechar então. A igreja não é... Vamos ver juntos essa aqui, hein? A igreja... Não é um clube de viagens, mas uma frota de barcos de pesca. Isso aqui é importante. Eu fiz questão de botar isso aqui. Quem tem iate aí, hein? Quem tem? Talvez você não tenha o iate, mas você esteja com uma eclesiologia errada. Porque qual que é a ideia aqui, né? A ideia é você contrastar uma igreja que visa o lucro e a prosperidade dos barcos, dos iates, né? Com aquela que está preocupada em anunciar a salvação, buscar os pecadores. Igrejas que são negócios e igrejas que são missão. Você consegue distinguir isso? A eclesiologia aponta essa realidade. Nós não podemos ser uma igreja que visa lucro. A igreja não está aqui para lucrar, irmão. A igreja aqui não está para ter uma conta bancária grande. Igrejas que têm pastores como donos, ela vai ter essa tentação grandemente na sua vida. De absorver para si todo o dinheiro. Arrecadar. E a igreja existe para investir. Investir aonde? No reino.
Então, todo crente dizimista precisa saber onde está sendo investido o seu dízimo. Porque se você começar a perceber que o seu dízimo está indo para um pastor específico, apenas para ele, ou para um grupo de pastores específico, e apenas para eles, se o seu dinheiro não está sendo investido no reino como um todo, como é que eu sei que o dinheiro está sendo investido no reino como um todo? Quando se investe em missionários. Quando você está plantando igrejas fora daquele lugar. Agora, quando os olhos estão voltados apenas para o seu umbigo e o dinheiro gira em torno da liderança constituída, da estrutura constituída, das coisas constituídas ali, essa igreja não está fazendo missão. Ela quer uma frota de aves. Pastor, eu tenho uma pergunta. Sim. Quando o senhor fala que o dinheiro está sendo visado só naquela igreja, ou então numa obra missionária, isso resume em missões só ou em filiais? Plantação de igrejas. Então, mas pode ser filiais, no caso. Sim, porque é uma missão. A missão é uma só. Não importa se ela está na China ou se ela está aqui no bairro ao lado, em Everett, por exemplo, né? Mas com a mesma denominação. Tipo, Isso é plantação de igrejas. Isso é plantação de igrejas. Todo o dinheiro da igreja tem que ser investido nisso, no reino. Então, se você está expandindo a igreja, levando o evangelho às nações, como diz a palavra, você está cumprindo o mandato bíblico, a missão. Agora, quando você deixa de investir no missionário, ou investe ridiculamente, por exemplo, você manda $50 para o missionário, mas gasta $1.000 para comprar um terno para o pastor. Percebeu a diferença? Isso mostra que o foco eclesiológico está errado. Porque o que deveria acontecer é que deveria se investir na plantação, na missão, em primeiro lugar. Então, estruturalmente, a igreja tem os seus gastos. O conselho que a igreja vota e elege, eles conhecem esses dados, eles vão prestar contas desses dados e eles precisam pensar nisso, no reino de Deus. E vocês vão precisar avaliar isso, um momento ou outro. Né? Agora, outras igrejas, isso não vai acontecer nunca. Aqui você pode saber, mas em outras igrejas, você acha que alguém lá na Universal vai perguntar para o Edir Macedo onde ele investiu o dinheiro que foi dado? Então, mas aí, olhando no contexto, assim, que a gente vê que abre várias igrejas. Independente de roubo ou não. Assim. Aí você vai ter que partir para outros princípios para ser avaliado. Então. Porque ele não está abrindo, ele não está plantando igreja. Ele está abrindo filiais. Então é isso que eu Isso. Não, diferente. Plantar a igreja é uma coisa. Filial, nesse sentido que você está falando, é um ponto mais próximo da sua casa para arrecadar dinheiro. Mas tem denominações que tem, tipo assim, que não separam, igual a presbiteriana. Ela mantém fazendo parte de uma igreja. É uma igreja filha e fica e não se desmembra. Não. Mas depende do propósito. Sim, nesse caso é uma congregação, é um ponto de pregação, né? São nomes diferentes. Porque você coloca essa igreja lá como barco de pesca para alcançar as pessoas de uma determinada região, não para arrecadar dinheiro. Porque o nosso objetivo é que aquele lugar, ele prega o evangelho, as pessoas se convertam e aquele lugar se torne uma igreja. E quando ele se tornar uma igreja, ele não vai responder mais à igreja que plantou. Entendeu? Ela vai ter o seu pastor, ela vai ter o seu conselho e ela vai ter os seus investimentos missionários. E ela vai expandir para outro. E ela vai expandir para outro e outro, sucessivamente, né? Então, por exemplo, se Cambridge plantou várias igrejas ao longo da história, no sistema da Universal, ela deveria estar recebendo dinheiro até hoje, né? Das filiais. Mas não é assim que funciona. Né? Cada igreja plantada que se tornou uma igreja é uma igreja diferente, com a sua própria liderança e com suas próprias missões. Né? Deu para compreender isso aqui, gente? Eu sei que acabou, mas só para a gente fechar, então. A igreja, olha essa frase, a igreja que deixa de ser evangélica, logo deixará de ser o quê? Olha aí. A igreja que deixa de ser evangelística, logo... Deixará de ser evangélica. Essa é a base. Essa é a base.
A essência da igreja é ser um barco de pesca. Pregar o evangelho, discipular os convertidos. Essa é a essência da igreja. No dia que isso mudar, no dia que você entender que a igreja não é um barco de pesca, mas agora é um iate, a igreja morreu. Misericórdia, né? Então hoje, irmãos, nós vimos o que não é igreja. Então definimos eclesiologia e vimos o que não é igreja. Agora, domingo que vem, nós vamos então dar uma definição clara do que é igreja e assim vamos fechar essa base para a gente avançar para os próximos. Amém?